Iniciaremos agora o tema 4, circulação do sangue. O percurso do sangue no organismo humano recebe o nome de circulação sanguínea, e durante um percurso completo pelo corpo, o sangue passa 2 vezes pelo coração. Observe como isso acontece nesse esquema que a gente está vendo aí. Também chamada de circulação pulmonar, a pequena circulação vai do coração para os pulmões e retorna para o coração. O sangue rico em gás carbônico é bombeado do ventrículo direito para o tronco pulmonar, que se divide em 2 artérias pulmonares. Cada uma delas segue para um pulmão. E aqui está mostrando todo esse processo de circulação do sangue rico em oxigênio e do sangue rico em gás carbônico. Aqui está mostrando o ventrículo direito, ventrículo esquerdo, átrio direito e aqui a veia pulmonar. Os capilares, os capilares dos alvéolos pulmonares, tá? Veia cava superior, capilares da cabeça e dos braços. Então, aqui está mostrando todo o sistema da circulação do sangue no corpo humano, até os membros inferiores. Então, com mais detalhes, vocês vão observar isso no livro de vocês. Sobre a grande circulação. Então, também chamada de circulação geral, a grande circulação é o trajeto que leva o sangue do coração para a maioria dos órgãos do corpo e deles volta para o coração. O sangue proveniente dos pulmões, rico em gás oxigênio, passa do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo e dele é impulsionado para a aorta, que se ramifica em muitas outras artérias que vão para todas as partes do corpo. O sangue ele volta para o coração pelas veias e atinge o átrio direito, tanto pela veia cava superior quanto pela veia cava inferior. Então, esse esquema mostra todo o processo. As setinhas mostram o processo de circulação do sangue, tá? Sangue rico em oxigênio e o sangue rico em gás carbônico, representado pelas 2 cores. Nesse esquema, a parte azul, representada aqui, ó, representa o sangue rico em gás carbônico e o que for vermelho, o sangue rico em oxigênio. Nesse tema 5, nós vamos conhecer a estrutura do sistema linfático. O sistema linfático é formado pelos vasos linfáticos e por estruturas como os linfonodos, o timo, o baço e as tonsilas. Parte do líquido que sai dos capilares sanguíneos e banha as células do corpo forma uma linfa. Um líquido esbranquiçado composto de plasma sanguíneos e glóbulos brancos, principalmente de linfócitos, que são glóbulos brancos relacionados à defesa do corpo. E ele circula no interior dos linfonodos e vasos linfáticos. Então, aqui está mostrando toda essa estrutura. Veremos agora o que são os linfonodos. Então, observe onde eles se localizam. São estruturas arredondadas distribuídas por todo o corpo, geralmente em grupos. Eles contêm glóbulos brancos que identificam e destroem materiais estranhos no organismo. Agora vamos ver o timo, que é um órgão no qual se concentram linfócitos em formação e amadurecimento. Observe a localização do timo. As tonsilas, localizadas na entrada das vias respiratórias e do tubo digestório, participam das respostas do corpo a materiais estranhos inalados ou ingeridos. A reação do corpo a esses materiais estranhos é chamada de resposta imunitária. Mais abaixo, a gente pode ver o baço, que é um órgão rico em linfonodos e armazena glóbulos brancos. E, além disso, as células dentro do baço também fagocitam bactérias, plaquetas e glóbulos vermelhos danificados ou envelhecidos e armazenam hemácias para lançá-las à corrente sanguínea quando necessário.
O detalhe dessa imagem mostra alguns tipos de glóbulos brancos, tá? Fagocitando células ou materiais diversos. Então, essa imagem é um tipo de glóbulo branco fagocitando uma bactéria patogênica que está mostrada na cor amarela. Essa imagem foi obtida através de um microscópio eletrônico e essa cor está colorida artificialmente. Aqui é a descrição da imagem de microscópio. A sequência do tema 6 fala sobre o sistema imunitário. Então, o sistema imunitário ele é constituído por estruturas e células de defesa, entre as quais a gente pode destacar os glóbulos brancos. Os glóbulos brancos ou leucócitos são células encontradas no sangue e na linfa, e elas protegem o corpo, destruindo o organismo, micro-organismos e outros elementos estranhos ao organismo, compondo assim nosso sistema de defesa ou nosso sistema imunitário. E eles nos dão imunidade, que é um conjunto de mecanismos de defesa que o organismo tem contra os agentes causadores de doenças ou materiais tóxicos. Então, nós vamos ver um esquema agora como o sistema imunitário ele age em um ferimento. Nessa primeira imagem, a gente vê uma lâmina metálica sendo perfurando a nossa pele, tá? E tem aí um vaso sanguíneo bem abaixo da pele, perto de onde a lâmina atingiu, tá? Perfurou. E aí a ação de bactérias em volta da lâmina que puderam ser inseridas por essa lâmina dentro da pele. A figura B mostra a ação dos glóbulos brancos. Então, os glóbulos brancos, por causa do acúmulo de líquido que fica inchado depois de um ferimento ser ocasionado na pele, eles começam a agir para destruir essas bactérias. E a imagem C mostra a ação dos glóbulos brancos. Eles englobam e destroem bactérias que entram no corpo pelo ferimento. E eles estão fazendo aí a fagocitose, tá? Eles estão digerindo essas bactérias e destruindo-as. As vacinas são um tipo de imunização artificial, tanto os soros como as vacinas. O organismo humano está constantemente exposto à ação de elementos estranhos ao corpo. Podem ser vivos ou partículas ou não vivos, tá? Partículas estranhas, venenos, toxinas, bactérias, vírus invasores. Então, para ampliar a proteção que se adquire em relação a esses elementos, os cientistas eles desenvolvem soros e vacinas que aumentam ou induzem a nossa imunidade. Então, vamos ver o que são soros. Os soros contêm doses elevadas de anticorpos produzidos por outra pessoa ou por outro animal, como um cavalo. Os médicos aplicam soro em uma pessoa que foi picada por uma serpente ou outro animal peçonhento, tá? Uma situação que exige tratamento rápido e eficaz. E a imagem está mostrando aqui como ocorre essa produção. Primeiro, extração da peçonha do animal. Então, aqui o veneno sendo extraído. Depois, o antígeno é processado e filtrado. Terceiro, o antígeno é injetado em animal. Aguarda-se o tempo necessário para que o animal produza anticorpos no sangue. Depois, certa quantidade de sangue é retirado do animal. O sangue é separado em duas frações. A fração que contém as células sanguíneas é devolvida para o animal, tá? E a fração líquida, plasma, que contém os anticorpos, é submetida a processamento em um laboratório. E após os testes de controle, obtém-se o produto final, chamado soro hiperimune. O processo leva ao todo, em média, 70 dias. Já as vacinas são substâncias preparadas com micro-organismos, como vírus ou bactérias, que podem ser mortos ou inativos ou com fragmentos deles. Vírus e bactérias são considerados inativos quando perdem a capacidade de se reproduzir. Uma vez introduzidas no organismo, as vacinas provocam a produção lenta de anticorpos específicos para cada tipo de micro-organismo.
em um processo que demora cerca de 1 mês. É o que acontece, por exemplo, com as vacinas contra sarampo, contra rubéola e também contra raiva.